unidos e o mais importante, né? Juntos na presença do Senhor para aprender como cuidar das pessoas de melhor maneira. Queria agradecer a todos que estão entrando, todos que já entraram, ainda tem gente para chegar. Eu não vou me alongar muito, né? Como o pastor falou, eu sou Andréia, esposa do pastor Rony. Nós estamos aqui servindo na PIB de Patos de Minas, uma cidade do interior de Minas, no Triângulo Mineiro. Então, um prazer para a gente ter gente de tão longe, para compartilhar conosco um pouquinho e também para aprender. Eu vou pedir uma gentileza para as irmãs, para manterem o microfone desligado. Eu vou passar logo para a Eleodora, ela vai estar aqui, vai estar se apresentando, para a gente ganhar tempo, tá? E logo no final, ela vai abrir para algumas perguntas e tirar dúvidas daquilo que as irmãs entenderem que for relevante para o nosso assunto. Tanto daqui da mídia, quanto daqui da igreja, tá, gente? Então, Eleodora, a palavra está com você. Vou pedir para você abrir sua câmera, que a gente vai aparecer aqui, ó. Eleodora? Pastor André? Pastor André? Está me ouvindo? Estou aqui. Está aí? Estou aqui. Então vamos começar com o senhor. Eis-me aqui. Irmãos, Tá pastor André está ali numa luta, porque na cidade que ele mora, caiu um temporal e acabou com toda a luz da cidade. Então ele está dentro do carro para poder participar conosco, né, e trazer todas as suas experiências do tema. Pastor André vai falar um pouquinho da função da igreja em relação à inclusão. Vamos ganhar tempo, pastor André, é com o senhor. Vamos lá, boa noite a todos. Irmã Andréia, o pastor, obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar falando aos irmãos de Patos de Minas. Estão conseguindo me ouvir? Está tranquilo? Está ótimo. Ok. Como a irmã falou, estou aqui na luta para tentar conseguir esse canal com os irmãos, então eu vou tentar ser breve, porque eu não sei quanto tempo de internet eu vou ter aqui, tá? Mas uma das coisas que eu queria compartilhar com os irmãos em relação a, podemos dizer assim, o papel da igreja na sua inclusão, né? O papel inclusivo da igreja nos dias atuais. A igreja, ela cumpre o chamado de Jesus, a ordenança de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. A própria palavra, ela diz o seguinte: o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. As almas a serem salvas, todas elas estão incluídas no propósito de Deus, no plano de redenção de Deus por meio de Cristo Jesus. E isso inclui toda classe de pessoas. Inclui homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Inclui pessoas saudáveis e pessoas enfermas. Inclui pessoas letradas e analfabetas, ricos e pobres. Inclui negros, brancos, enfim, toda classe de pessoas. E, no nosso contexto atual, também inclui aquelas pessoas que têm as suas dificuldades intelectuais, das quais podemos incluir, né, aquelas pessoas portadoras de síndromes, como a síndrome de Down, e também o transtorno do espectro autista, que cada vez mais se torna uma realidade em nossas igrejas. Há cerca de 20 anos atrás, 7 em cada 100 pessoas eram diagnosticadas com autismo. O que acontece? Normalmente, há 20 anos atrás, tínhamos duas situações. A primeira é de que nós não dispunhamos de tantos profissionais capacitados para diagnosticar o autismo. E, normalmente, o autismo ele era diagnosticado naquelas crianças, naqueles indivíduos que apresentavam o autismo na sua condição mais severa, né?
talvez num linguajar para nossa compreensão, um autismo mais agressivo. E ao longo dos anos foram estudados e descobertos, né, outros níveis de autismo, que são classificados em 5 níveis, que tem aquele nível mais suave, mais brando, né, como a síndrome de Asperger, e vai até o 5º nível, que seria o nível chamado de mais agressivo, né? E aí, além de ter aumentado o número de pessoas capacitadas para diagnosticar, também percebeu-se que nos seus níveis mais suaves também eram diagnosticadas pessoas com autismo. E com isso, se há 20 anos atrás, 7 em cada 100 eram diagnosticados com autismo, hoje, 57 em cada 100 são diagnosticados com autismo. Isso quer dizer que há uma grande possibilidade de uma casa de 4 elementos, talvez 1 ou 2 terem características ou sintomas do autismo. Talvez você diga assim, mas na minha casa isso não acontece. Primeiro, a gente tem que entender que a grande maioria de nós, pessoas comuns, a gente tem uma certa rejeição em aceitar esta possibilidade ou esse diagnóstico dentro da nossa própria casa. A gente tem dificuldade de procurar os profissionais adequados para que eles possam fazer os exames e os testes necessários para que, então, o diagnóstico e o laudo do autismo possa ser concedido a quem de direito. Então, começa nos pais essa dificuldade. Segundo, quando os pais conseguem encaminhar os filhos ao profissional e conseguem com esse filho fazer os testes e receber o laudo, percebe-se que o trabalho com o indivíduo do espectro autista é um trabalho diferenciado. Quem é pai de autista sabe que o autista ele não vive o mundo, ou ele não vê o mundo da mesma forma que nós vemos. Quem está no espectro autista, talvez nós, considerados normais, nós não entendamos como que o autista vê o mundo. O autista, nos seus mais diversos níveis, ele vê o mundo de forma diferente. Isso altera a sua maneira comportamental, intelectual, social, né? O autista ele não vai aprender como a maioria de nós aprende. Ele não vai enxergar as coisas como nós enxergamos, ele não vai ouvir as coisas como nós ouvimos. O autista, embora ele trabalhe, né, ou ele tenha uma visão de mundo diferente de nós, a sua capacidade de aprendizagem, ela também é diferente. Então, nós não podemos, de forma alguma, trabalhar didaticamente o ensino para as chamadas crianças normais da mesma forma que trabalha-se com o autista. O autista ele tem uma capacidade visual muito diferenciada e o visual conta muito no sistema de aprendizagem do autista. Outra situação que é importante, a questão sociável do autista, ela é diferente. Nós normalmente comunicamos verbalmente com as pessoas, comunicamos com o olhar, com o corpo. Normalmente o autista ele cria ao seu redor uma zona de segurança, onde ele tem dificuldade das pessoas se aproximarem dele e nessa zona de segurança imaginária, que seria um limite que ele criaria ao redor de si mesmo, como segurança mesmo, que eles têm dificuldade, muitos deles apresentam dificuldade com o toque. Quando nós avançamos nessa zona proximal, eles se tornam agressivos, que é o seu meio de defesa. Alguns eles vão ser avessos ao abraço, ao toque, alguns não vão te olhar nos olhos, alguns vão ser agressivos como forma de defesa, porque eles entendem que a sua zona de segurança foi invadida. Eles têm uma rotina severa, em que eles normalmente fazem as mesmas atividades diariamente, da mesma forma. E quando foge essa rotina, eles têm dificuldade de relacionar, eles têm dificuldade no comportamento, né? Outra situação que é importante compreender no autista, é muito comum o autista, ele, para conhecer o mundo,
ele não olha o mundo como nós olhamos, então ele conhece o mundo pelas mãos. Ele toca muito as coisas. Quando ele tem curiosidade acerca de algo que ele deseja conhecer, ele toca na pessoa, ele toca no objeto. E às vezes, para nós, esse toque ele nos incomoda, ele é desconfortável. Por quê? Porque nós não entendemos esse comportamento do autista. E a tendência é a gente rejeitar o autista. Por não entendê-lo, por não compreendê-lo, a gente rejeita, a gente afasta, a gente acaba não convivendo com o autista ou facilitando esse convívio. E o autista, quanto mais nós proporcionamos a ele a possibilidade de relacionamento, mais a gente está entrando na rotina do autista, mais ele passa a nos conhecer. E aí ele começa a interagir conosco, ainda que aos poucos. Não é um processo natural, não é um processo rápido, mas é um processo que, pouco a pouco, você consegue lidar com o autista. Pouco a pouco ele vai conseguir socializar com você. Pouco a pouco ele vai conseguir interagir com você. E pouco a pouco ele vai te conhecer e ele vai confiar em você. Palavras bruscas afastam o autista. Gestos agressivos afastam o autista. Por exemplo, uma outra situação que é muito comum às nossas igrejas, no momento de louvor, nós temos os nossos instrumentos, que para nós, ditos normais, muitas das vezes os instrumentos eles já são altos, né? Um nível de decibéis altos. Para o autista, esse volume ele é muito agressivo, ele é muito agudo, ele é estridente, e ele mexe no cérebro do autista. É muito comum o autista colocar as mãos no ouvido, tapar os ouvidos, ou ficar inquieto, irritado, na hora do louvor. Então, pais de autistas, talvez, no momento do louvor, se a igreja não tiver um sistema acústico adequado, talvez o ideal seria estar com o autista em cadeiras um pouco mais afastadas, para que o som não seja agressivo aos ouvidos do autista. Por outro lado, as lições didáticas da EBD, a própria mensagem pastoral, ela vai exigir um pouco mais, porque o autista, ele aprende, ele consegue compreender melhor por meios audiovisuais. Não só a voz, mas o uso de slides, de figuras, né? Os hinos cantados, quando projetados, se tiver figura ao fundo, chama mais a atenção do autista, porque ele consegue compreender aquela figura, a mensagem que aquela figura está comunicando com ele. Por outro lado, o autista, por ser mal compreendido, muitas das vezes ele é rejeitado em nossas igrejas. Pastor, se o papel da igreja é pregar o evangelho todo, a toda criatura, e aí nós incluímos as prostitutas, os drogados, os moradores de rua, né? Divorciados, enfim, toda pessoa que faz parte da sociedade, ela precisa ser incluída pelo evangelho, e com o autista não é diferente. Dessa maneira, a igreja precisa trabalhar o processo de inclusão. O que nós normalmente fazemos como igreja? Nós abrimos um espaço e colocamos determinado grupo de pessoas no cantinho, né? O que a gente faz com as crianças normais, muitas vezes? A gente abre uma salinha lá no cantinho, onde elas possam ficar quietinhas, aprendendo a sua aulinha com a professora. Isso, na verdade, não é inclusão, isso é segregação. É você aceitar aquele grupo de pessoas, mas eles não estão fazendo parte do todo. Você aceita aquele grupo, mas você os deixa à parte. É o que muitas vezes nós fazemos com os autistas. Nós os aceitamos em nossas igrejas, mas nós queremos que eles fiquem à parte, para não atrapalhar o andamento do culto, para não atrapalhar o que nós entendemos conceitualmente como sendo reverência. E às vezes nós acabamos muito mais excluindo do que incluindo. Não só os autistas, como outras pessoas que chegam também ao contexto da igreja. E nesse processo de inclusão, nós temos que aprender que pessoas diferentes, elas veem o mundo de forma diferente e aprendem também de forma diferente. Não adianta, por exemplo, eu criar um sistema de
de inclusão apenas mudando a estrutura física do templo. Não adianta eu criar rampas, não adianta eu colocar elevador, não adianta eu pensar ali em colocar corrimões para facilitar para os deficientes físicos, não adianta eu ter ali uma intérprete de Libras para os deficientes auditivos, né? Não adianta eu ter textos em braille ou placas indicativas em braille se eu não criar o ambiente inclusivo. Eu posso ter uma estrutura inclusiva, mas eu posso não ser inclusivo se eu não criar esse ambiente que inclua as pessoas naquele contexto de comunidade que eu faço parte, e no nosso caso a igreja. Se eu mudo a estrutura, mas eu não mudo a mente, não mudo o coração de quem está ali para receber, ainda que a estrutura seja adaptada, aquelas pessoas não vão se sentir fazendo parte daquele grupo. E a tendência é nós não recebermos ou não incluirmos essas pessoas no nosso meio. O mesmo se aplica aos autistas ou aos portadores de síndrome de Down, síndrome de Asperger, pessoas depressivas e angustiadas, pessoas ansiosas, porque todas essas trazem consigo algum tipo de deficiência que precisa ser suprida e que elas entendem que vão encontrar no seio da igreja. Então, muito mais do que a estrutura, o ambiente de acolhimento é que vai fazer a inclusão. É a compreensão do diferente, entendendo que ele tem o seu lugar no nosso meio, né? O deficiente físico, eu vou acolhê-lo com todo carinho. Talvez eu não tenha estrutura adequada, mas se eu acolhê-lo com carinho, ele vai fazer parte. O portador do espectro autista, né, do transtorno do espectro autista, ainda que ele tenha ali alguma dificuldade na compreensão do todo, ele sabe o que é carinho e o que é afeto. E quando a igreja se propõe a compartilhar carinho e afeto, ele passa a interagir com a igreja e passa a fazer parte daquele grupo. E aí nós precisamos nos adequar e nos adaptar para que o ensino também possa alcançar a mente e o coração do autista, que aprende diferente de nós, né? Aliás, o autismo é uma inteligência diferente da nossa. Não é uma deficiência no sentido de dificuldade de aprendizagem, mas é sim uma inteligência diferente da nossa. Aprendem diferente da forma como nós aprendemos, né? E se nós formos pensar, Jesus, ele fez no seu ministério um ministério inclusivo. Quando ele falou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, a mulher samaritana é uma mulher que estava vivendo à margem da sociedade, excluída tanto do povo judaico quanto do próprio povo samaritano por ser mulher e pela sua condição, né, de estar ali no seu... teve 5 casamentos e agora vivia com uma pessoa que não era seu marido. Jesus fala, olha, esse com quem você vive não é seu marido, mas Jesus compartilha com ela o evangelho da inclusão. Tanto que quando ela percebe a mensagem, quando ela percebe quem é Jesus, ela larga tudo e vai correndo para Samaria para convidar os samaritanos a conhecerem Jesus. Então Jesus inclui não só a samaritana, mas os samaritanos na proposta do evangelho. Jesus ressocializou aquele gadareno que estava endemoniado. Ele estava ali, longe da sociedade, excluído da sociedade, vivendo no cemitério, longe da sua família. Ele não tinha contato nenhum com a sociedade. Quando Jesus expulsou os demônios daquele jovem gadareno, ele não só foi liberto, não só compreendeu a mensagem do evangelho, mas ele também foi ressocializado. Ele voltou ao convívio da sua família e voltou a viver em sociedade, tranquilamente, né? O evangelho o libertou. Outra situação de inclusão, os 10 leprosos, em que Jesus passou na beira do caminho, quando eles viram Jesus, começaram a gritar, mestre, mestre, e pediram pela cura, e Jesus disse a eles, vocês vão ao sacerdote, se mostrem ao sacerdote, né, e vocês vão ficar limpos. E eles foram pelo caminho, se mostraram aos sacerdotes, perceberam que estavam curados, porque diante da enfermidade, a lepra era contagiosa, e era tido aquele pessoal como pessoas impuras, como pessoas que estavam impedidas de viver em sociedade. Por isso, aqueles 10 viviam separados, viviam segregados, né? Ali é um exemplo de segregação.
Então, quando Jesus cura aqueles leprosos, ele também ressocializa, ele inclui novamente aqueles leprosos na sociedade, né? E cumprindo o papel do Evangelho da inclusão. E nós, hoje, somos incluídos pelo Evangelho, porque em nossas diferenças, nós que éramos todos pecadores que estávamos distantes de Deus e sua glória, agora em Cristo nós somos reconciliados com Deus e ressocializados ao reino eterno. Nós somos incluídos, por meio de Cristo Jesus, no plano de redenção, no plano de salvação do homem que Deus estabeleceu por meio de Cristo Jesus. Então, assim como nós recebemos o Evangelho e fomos incluídos por Cristo no plano de Deus, no plano de salvação de Deus, também os autistas, também os deficientes físicos, também as prostitutas, também os dependentes químicos, homens e mulheres, todos fazem parte desse processo de inclusão por meio do Evangelho. E, para fechar, né, eu sei que são muitas as dúvidas que muitas vezes surgem, mas uma outra situação que é muito importante. O autista, por ser autista, ele não tem culpa de ser autista. Ele nasceu com autismo. Isso não é pecado dele, não é possessão demoníaca, não é pecados dos pais, tá certo? Isso simplesmente é uma situação hereditária, congênita, que vem sendo carregada dos ancestrais até chegar no indivíduo que revela os seus sintomas do espectro autista e então é diagnosticado com o espectro autista. Mas é muito possível que nossos antepassados tenham sido autistas, mas não tenham sido apenas diagnosticados. Então, não foi o autista nem seus pais quem pecaram. Não é o autismo consequência de pecado, no sentido de punição, de maldição hereditária, né? O autismo é simplesmente uma situação que acontece com indivíduos, como alguém que nasce com problema cardíaco, como alguém que nasce com problemas respiratórios. Por exemplo, eu nasci com bronquite e vivo a minha vida toda com bronquite, né? E não é em função dos pecados dos meus antepassados ou dos meus pecados. É porque Deus assim permitiu. E na sua soberana vontade, né, justos e injustos vão viver a sua graça e vão viver também as dificuldades que nós enxergamos, que nós vivenciamos, né? A chuva e o sol são para justos e injustos. A saúde e a enfermidade também vai chegar a justos e injustos. Então, não considerem pessoas do espectro autista, ou qualquer deficiente, ou qualquer pessoa que seja diferente daquilo que nós entendemos que é o normal, como pessoas que carregam consigo consequências dos seus pecados ou do pecado dos seus antepassados. Na verdade, são situações que, infelizmente, né, alguns acabam vivenciando. E cabe a nós, que estamos ao redor de pessoas como essas, acolhê-las, amá-las, respeitá-las, abraçá-las, acolhê-las e incluí-las no Evangelho, na comunidade da Igreja do Senhor, e fazer com que o Evangelho também possa alcançar esses corações, para que elas cresçam, amadureçam e compreendam o grande amor de Deus para conosco. Ok? Ótimo. Andréia, Ótima explanação, pastor que André. isso. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Está me ouvindo? Ai, que bom. Ótima explanação do senhor. E uma das dúvidas que a gente tem é como quebrar e iniciar o paradigma do preconceito. Porque, como o senhor falou, como igreja, como ser humano, a nossa tendência é ser preconceituoso, né? Embora a gente, como o senhor bem lembrou, Jesus Cristo foi até a mulher samaritana, ele foi até os pobres, ele foi até os publicanos. Nós, seres humanos, ainda temos muita dificuldade e muito preconceito de aceitação. E isso não é diferente na nossa igreja, né? Nós somos parte da sociedade e assim como toda sociedade, na igreja também há o preconceito. Qual o caminho o senhor acha que a gente pode começar a trilhar para que isso se quebre? Quebre no coração dos cristãos, principalmente, porque eu creio muito que nós temos a palavra de vida
E o exemplo precisa partir de nós, né? Como igreja, como seres que entendem a salvação em Cristo Jesus. Qual caminho o senhor acha que as pessoas e as igrejas, né, têm que começar a ter e trilhar para que esse preconceito caia? Olha, o caminho é simples. Primeiro, eu não posso querer que o outro seja um outro eu. Eu não posso exigir do autista ou de qualquer outra pessoa que ele seja como eu. Então, o primeiro passo é compreender o outro como o outro é. Eu preciso ter esse esforço. Porque Jesus fez isso. Ele entendeu o outro como o outro é. Mateus 9,35, Jesus estava lá diante da multidão e ele entendeu a humanidade como ela era. Ele olhou e o texto diz que Jesus se comoveu nas suas entranhas, porque ele viu ali um povo, uma multidão, que andava de um lado para o outro, perdida como ovelha sem pastor. Então, o olhar de Jesus foi um olhar compassivo, misericordioso, compreendendo a humanidade como pecadora que ela é. E que naquele momento ela estava perdida sem salvação, sem direção, sem pastor. Nós, como igreja, temos que ter o olhar de Jesus. Olhar para o outro, tentando entender o outro como ele realmente é. A gente não pode querer olhar o outro a partir do que eu sou. Não posso querer que o outro seja ou que o outro faça o que eu sou ou aquilo que eu faço. Eu preciso entender que somos todos diferentes. Todos temos nossos defeitos, todos temos nossas potencialidades. E é nas diferenças que a gente vai fazer com que a igreja do Senhor seja fortalecida e seja edificada. É aquela ideia de que cada um cumpre o seu papel. Um é o braço, o outro é a perna, um é o dedo da mão, né? Cada um cumprindo o seu papel, todos com suas diferenças. E nessa proposta preconceituosa, nós primeiro temos que entender que preconceito não pode fazer parte do vocabulário do cristão e nem faz parte da missão da igreja. Porque se a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, então nós não podemos fazer. Se o evangelho é para todo homem, é o evangelho todo para o homem todo, então não nos cabe restringir e criar barreiras. Não nos cabe estreitar a porta que Jesus abriu. O preconceito é você ter um conceito pré-formado de rejeição a pessoas que não são iguais a você. E nós estamos lidando diante de conceitos fundamentados do que é pessoas do espectro autista. E aí nós temos que fazer essa diferença. O que é preconceito e o que é conceito fundamentado. O preconceito é uma rejeição. Uma rejeição que eu tenho a partir dos conceitos que eu estabeleço para mim mesmo. Então, qualquer pessoa que não anda conforme o meu pensamento, conforme o meu conceito, eu já rejeito. Isso é preconceito. Agora, por exemplo, uma pessoa do espectro autista, como eu falei, ela nasce nessa condição. Já existe um conceito firmado, estabelecido. E se eu quiser rejeitar, eu não só estou sendo preconceituoso, eu estou sendo exclusivo, ou seja, estou excluindo essa pessoa. Nós temos que trocar a palavra preconceito das nossas atitudes e também no seio da igreja, trocar essa palavra por inclusão. Né? Ao invés de sermos preconceituosos, sermos inclusivos, para que o evangelho alcance a todos, inclusive pessoas do espectro autista. E outra questão, às vezes a gente é preconceituoso por aquilo que a gente não entende, por aquilo que a gente não compreende. Faça um exercício de amor tentando compreender melhor as pessoas do espectro autista. Compreenda melhor os pais das pessoas do espectro autista. Porque veja como que eles lidam com a angústia, com o sofrimento, com a tristeza da rejeição, da possibilidade de convivência em comum com os demais. Então, quando a gente tem um olhar a partir do outro, e começamos a compreender o outro como ele é, nós começamos a deixar de lado esses conceitos pré-estabelecidos e passamos a viver de forma compassiva.
de forma amorosa e inclusiva. Então, o caminho do preconceito é rejeitar o preconceito e trabalhar mais com a inclusão, compreendendo melhor o outro a partir, né, não da maneira como eu enxergo o outro, mas da maneira como ele realmente é. Pastor, eu gostaria de ter uma palavrinha rapidinho. Estou assim muito interessada na sua fala, tá? Que outros pastores também, infelizmente, não estão aqui para assistir, mas gostaríamos muito que muitos pastores, ou se não todos os pastores, estivessem aqui para ouvir o senhor falando. Eu sou mãe de deficiente intelectual, né? Gessilda, se apresenta para a gente, amada. Então, meu nome é Gesilda, faço parte do grupo de esposas de pastores, né? E do grupo do WhatsApp, do e-mail, né? Amigas de ministério. E aceitei mesmo esse desafio há muitos anos, né? Que eu sou psicopedagoga, né? E terapeuta do comportamento em ABA. Trabalho com autistas também, viu, pastor? E como educadora religiosa também na igreja. Então, a gente viu Deixa eu falar um minutinho aqui. Fala. A minha internet ela está falhando. E Sim. Me dá 3 minutinhos que eu vou. A minha energia retornou aqui. Ô, benção. Então, eu vou tentar comunicar. Deus, ele vai sair do vou carro, tentar gente. conectar no Wi-Fi. Tá bom. Aí eu vou Enquanto conseguir pastor... compreender melhor os irmãos, porque eu não estou conseguindo ouvir. Ok, tá. pastor. Enquanto o pastor está indo lá para tentar com uma conexão Daqui melhor, 3 minutinhos. pode ir lá falar. E voltar, pastor. Eu vou pedir para Eleodória Marçal se apresentar também. E aí a Gessilda vai completar a fala dela. A Eleodória já está aí? Abre a sua câmera, minha amada. Eleodória. Ela saiu, tá? Eu vi que ela tirou a câmera e Então saiu. completa a sua fala, Gessilda. Então, como ele está querendo me ouvir melhor, o pastor, porque realmente é um assunto altamente importante nas igrejas. Eu fiz o curso na Academia de Autismo sobre autismo e igreja, uma coisa assim, mais ou menos. Autismo em igreja, feita por uma psicopedagoga e mãe de 2 autistas. E ela é a esposa do diretor da Academia do Autismo. Então, ela é cristã, eles 2 são crentes, né, graças a Deus, e contaram a dificuldade em manter os seus filhos numa escola dominical, por exemplo. Tá entendendo? E agora a Eleodória já entrou, tá? Se você quiser passar para ela, pode passar, depois eu volto a falar. Conclui. Consegue ouvir, Eleodória? Consegue acessar? Ela me falou aqui que está com algumas dificuldades pelo WhatsApp. Sim. Então, eu fiquei altamente interessada nesse curso para poder saber como fazer. E agora, o pastor, né, de Patos, da Primeira Igreja Batista, está mostrando bem claramente, né, o que impede que as igrejas recebam bem uma criança, não somente autista, mas com dificuldade intelectual, né, deficiência intelectual. Na verdade, não é o que a gente chama de preconceito ou exclusão. É exclusão intelectual mesmo da igreja, entendeu, irmão? É uma exclusão por falta de preparo. Não é só a igreja, não. As escolas, de um modo geral, estão despreparadas para receber essas crianças, adolescentes ou adultos no meio deles. Compreende? Compreendo e concordo. Compreendo e concordo. Não se chama preconceito. Se chama falta de preparo mesmo. Falta de informação, né, irmão? Informação.
a informação vem através do conhecimento. E quando as pessoas se permitem conhecer, né? Nós aqui, nós temos na nossa congregação 2 deficientes visuais, 5 crianças autistas. Fora as crianças que a gente ainda não tem laudo diagnosticado, mas que você percebe em alguns momentos, alguns nuances de algum espectro. Então, assim, eu creio, como o pastor falou, cada vez mais a humanidade se depara diante de dificuldades não só intelectuais, mas motoras. Cada vez mais que as gerações vão se avançando, mais conhecimentos de diversas síndromes a gente tem. E é necessário que a gente, pelo menos, como servos de Deus, tenha interesse em conhecer. Porque quando a gente conhece, a gente se assusta menos, a gente entende mais, a gente acolhe mais. Então, quando a gente não procura e não tem o interesse de conhecer, aí é que entra, não digo a rejeição, mas eu digo o preconceito institucional. Aquele de, deixa lá, não vou mexer, deixa quieto, eu estou salva, então, se ele quiser, ele que lute. Né? Ou a mãe que lute. Eu acredito que é mais assim, o medo do desconhecido, entendeu? Com certeza. O medo do desconhecido. Eu digo isso por mim, porque quando eu não sabia trabalhar com criança, mas Deus me deu, sabe? Mesmo sem eu ter curso nem nada na época, eu era muito jovem, e via as crianças lá todas perdidas na igreja, crianças perdidas na igreja, ninguém queria trabalhar com as crianças. Eu digo, meu Deus, ninguém quer trabalhar com essas crianças. Eu não sei trabalhar com crianças, eu tinha até medo de me aproximar delas, porque eu não sabia o que falar para elas na época, né? Antes de eu começar a estudar mesmo. Então, para trabalhar com criança, você precisa de um preparo, o mínimo possível, né? Mas o meu amor por aquelas crianças mudou meu paradigma, tá entendendo? Quando eu vi aquelas crianças jogadas daquele jeito, a sala não tinha nem janela, não tinha cadeira, ou tinha só cadeira e não tinha mesa, não tinha nada, tudo escuro, a sala escura, sabe? Era a igreja que meu pai era o pastor, porque eu também sou filha de pastor. E eu fui e encarei a situação, sabe? Aquelas crianças precisavam do meu amor para mostrar o amor de Deus. Então, por outro lado, eu digo, esse medo, entendeu? Precisa ser, vamos dizer assim, enfrentado, né? O medo do desconhecido, como eu tinha antes, mas eu me interessei em estudar criança, tá entendendo, irmã? Eu me interessei em estudar criança, que a gente vê, na verdade, pouquíssimas pessoas da igreja se interessando em se aprofundar com crianças. Não é verdade? A irmã falou tudo, o preparo, né? A nossa dificuldade, porque é muito bonito você querer incluir a igreja, querer ser acolhedora. O slogan da nossa igreja é PIB Patos, igreja viva e acolhedora. Só que acolher não é tão simples. Incluir não é tão simples. A gente precisa de um preparo. As educadoras do culto infantil, as professoras, elas precisam ter um preparo. E isso é nítido. E a igreja também precisa saber como acolher. Por exemplo, os autistas, eles não têm classificação etária, muitas vezes, como os ditos normais. E como acolher essa criança autista numa sala de educação infantil? Todos esses detalhes a gente precisa aprender a fazer. Né? Pastor André voltou. Vamos ouvi-lo mais um pouquinho. Vamos ouvir. Está ouvindo, pastor André? Voltou, mas saiu. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. A esposa dele parece que está aí, né? Então, Gessilda, como a gente estava falando, a gente precisa desse preparo. E as igrejas precisam favorecer com que esses educadores, aquelas pessoas que estão lidando diretamente com as crianças, tenham esse preparo. Então, eu quero até anunciar aqui, independente de... porque
como eu sou uma das profissionais da academia, indicada pela Academia do Autismo, eu posso falar sobre este trabalho, posso enviar para vocês, se vocês me derem permissão, o link da Academia do Autismo, que dá cursos para igrejas, como saber trabalhar com crianças com autismo, principalmente. E quem souber trabalhar com criança autista vai saber trabalhar com qualquer criança. Correto? Com certeza. Vai ser ótimo, uma benção, se a irmã puder compartilhar. Já pode até botar o link aqui na nossa... Pode compartilhar se você tiver nas informações. Eu vou botar aqui, Nosso Mundo Azul, tá? Deixa eu ver como é que eu escrevo aqui. Nosso Mundo Azul. Nosso Mundo Azul o acesso? É Nosso Mundo Azul. Conseguiu compartilhar? Nosso Mundo Azul. Se vocês colocarem Nosso Mundo Azul, já dá. Ou Academia do Autismo. Porque Nosso Mundo Azul é sobre cursos, tá? Academia do Autismo dá todo o trabalho da academia. É daqui do Rio. É daí do Eu sou do Rio. Nós aqui na igreja... do Rio, São Pedro da Aldeia. Também temos Academia do Autismo. O presidente... E aí o presidente se chama Fábio Coelho, ele é cristão, psicólogo e cristão, tá? É evangélico. Ele e a esposa dele trabalham juntos, são diretores dessa academia. E eles dão esse curso, ok? Tá dando para me ouvir? Gecilda, dá sim. Tá dando para ouvir. Deu para me ouvir direitinho? Nós temos também participando o nosso irmão Jackson, ele é deficiente visual, e ele é membro aqui da nossa igreja, é presidente da Associação de Deficientes Físicos aqui de Patos de Minas. Ô André, boa noite. Pode falar, irmão Jackson. Está ouvindo aí, pessoal? Sim, ouvindo muito bem. Ouvindo claramente. Então, olha só, eu vou falar bem resumidamente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Patos de Minas. Inicialmente, quero agradecer à igreja pela iniciar, né, esse projeto. E como presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Patos de Minas, eu assumo aqui um compromisso de, dentro da disponibilidade do Conselho, fazer contato aqui com os nossos professores, que temos professores especializados tanto na área do autismo. Temos aqui em Patos de Minas a Associação Esperança Azul, que desenvolve um trabalho espetacular na cidade. De igual modo, também temos aqui a Associação dos Deficientes Visuais, que tem professores também e pessoas ligadas à área da pedagogia. Então, o que acontece? Eu, como presidente, assumo essa demanda aqui da Igreja de Patos de Minas. Tão logo, a partir de fevereiro, disponibilizar recursos humanos para justamente fazer essa capacitação juntamente aí com a Andréia e o pastor Rony, que são pessoas ligadas à área da educação. Eu quero colocá-los em contato com essas pessoas para, junto com elas, eles desenvolverem um projeto psicopedagógico, uma vez que toda essa questão ela passa por transformação, de forma que não adianta, igual eu disse para a Andréia, muitas vezes há uma certa, não por parte da igreja, mas às vezes por alguns membros, enfim, de uma cobrança em cima das professoras, mas sem preparo
elas, por mais que elas queiram ajudar, elas não vão ter condições para, se não houver essa capacitação. Daí, eu quero também dar a mão à palmatória no seguinte aspecto. Em épocas passadas, eu poderia, talvez não como agora, que hoje eu tenho uma condição que me possibilita isso, de ser presidente de um conselho, mas no passado eu poderia ter feito um pouco mais. E, lamentavelmente, eu fiz muito pouca coisa no passado para com os colegas com necessidades especiais da igreja, de forma que eu assumo aqui perante a vocês que eu tenho a minha falha. Contudo, eu já fiz uma avaliação e Deus me possibilitou assumir esse conselho, de maneira que é uma demanda que me preocupa muito e é uma situação bastante séria. Concluindo aqui a minha fala, eu quero pedir aí aos demais que façam uma parceria com os conselhos municipais das cidades de vocês, caso a cidade tenha, para que o conselho possa disponibilizar recursos humanos para dar esse treinamento. E, fechando de verdade, eu quero parabenizar as mulheres. Eu as considero fascinantes, porque não é fácil desenvolver, criar, educar, assumir todo um papel social de mãe, esposa, etc., etc., com criança com necessidades especiais. Na maioria das vezes, os homens covardemente as abandonam. O número de separação em decorrência de lares, quando tem crianças com necessidades especiais, é grande. E as mulheres assumem essa barra sozinha. Infelizmente, é triste, mas é algo real. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pela sua fala, irmão Jackson, foi muito importante. E isso demonstra mais uma função social da igreja, que é o acolhimento dessas famílias, que realmente o senhor tocou num ponto bem relevante. A maioria das mulheres que têm filhos deficientes, poucas podem contar com seus esposos do lado, né? Ou aquele provedor, aquele pai. E muitas vezes ela encontra somente na igreja esse apoio. E esse apoio, esse amor é gerado por Cristo Jesus em nós para acolher essa família, né? Nós tivemos um problema com a Eleodora, ela não está conseguindo a conexão de jeito algum. E o pastor também está com a dificuldade lá. André, conseguiu agora? Ah, muito bem. Ela chegou, gente. Eu vi para o celular. Ela chegou. Eleodora, se apresenta, por favor. E eu já queria te perguntar qual prática nós, como igreja, já podemos começar a iniciar para tentar acolher de uma forma melhor o autista. Primeiro, eu quero agradecer. Foi um prazer estar aqui com os irmãos, mas vocês podem me chamar de Dora, tá bom? Olha só, aqui na nossa igreja, nós também temos um autista, e tem 1 ano que eu estou trabalhando com ele. Então, na realidade, meu pastor, ele está 1 ano na igreja. Então, quando ele veio para cá, a minha igreja teve essa preocupação de ter esse cuidado, o que fazer, né, com Isaac, que estava chegando, porque até então a igreja já tinha visto ele algumas vezes, quando o pastor vinha pregar, então via como ele ficava muito agitado. Então, eu tive a oportunidade de conversar com a igreja a respeito disso. E foi muito legal, né? Porque aí tiramos todas as dúvidas, falamos do que poderia estar acontecendo com a vida dele, e na realidade algumas coisas mudaram.
né? Nós precisamos montar praticamente assim uma sala para ele. Aí os irmãos devem estar perguntando, Dora, mas nós estamos falando de inclusão e você separando a criança. Tudo nós precisamos dar tempo ao tempo, né? Então, foram 1 ano. Então, quando nós recebemos o Isaac, as crianças da nossa igreja ficaram assustadas. Então, por esse motivo, nós precisamos separá-lo, deixar numa sala separada. Mas nós fomos trabalhando aos poucos, tudo adaptado, porque, na realidade, ele não fala, né? Então, ele fala algumas palavras, algumas frases. Então, ele não é uma criança verbal. Então, por isso que precisava todo esse arranjo, todo esse cuidado. Não é fácil a gente trabalhar com a inclusão na igreja, mas é uma coisa maravilhosa que Deus coloca no nosso coração. Cada domingo que eu estou ali com o Isaac é uma experiência nova que eu tenho. Eu estou vivendo experiências que o pai e a mãe não estão vivendo. Então, como que nós fizemos? No primeiro momento, eu fiquei com o Isaac do culto à EBD. Então, quando eu recebi ele na igreja, no primeiro domingo ele ficou 10 minutos. Aí ele foi com a mãe. No segundo domingo já ficou 20 minutos. Até que ele conseguiu ficar o tempo integral comigo. E o pastor falou uma coisa muito interessante. Quando você recebe uma criança especial na igreja, no nosso caso aqui na nossa igreja é autista, né? Ele tem todo esse preparo. Então, na nossa igreja, eu sou referência para o Isaac. A mãe está lá, o pai está lá, o tio está lá, os avós estão lá. Mas se o Isaac está com fome, ele pega na minha mão e me leva na cozinha da igreja. Se o Isaac quer ir ao banheiro, ele me leva até o banheiro para me poder abrir a calça dele para ele fazer a necessidade dele. Então, eu sou a referência para o Isaac na igreja, mesmo os pais dele estando lá na igreja. Então, quando o pastor falou, quando nós trabalhamos com a inclusão, é exatamente isso que acontece. Quando nós conseguimos incluir a criança, ele vai pegando autonomia, ele vai pegando confiança, porque até chegar nesse ponto, eu levei muitas mordidas, eu apanhei, teve um domingo que ele conseguiu tirar a minha blusa. Então, eu passei por vários momentos até conseguir estar onde nós estamos hoje. Hoje o Isaac já fica com as outras crianças, né? Nós cantamos, nós oramos, mas na hora da contação de história, aí eu volto para a sala com ele. Por quê? As histórias do Isaac é totalmente adaptada. Eu não sei se vai dar para os irmãos verem. Dá para os irmãos verem que eu estou mostrando? Tem que levantar mais um pouquinho. Deu? Mais um pouquinho. Aí. Deu? Foi, deu. Então, por exemplo, aqui é o plano de salvação que eu monto para o Isaac. Então, ele vai montando, ó, as pecinhas estão aqui, eu vou falando e ele vai montando. Mas para chegar nesse estágio aqui, irmãos, para ele já montar e fazer certinho, demorou também. Não é no domingo, eu vou lá contar a história de Jonas, eu conto para ele a história, eu vou montando, mas demora meses para ele conseguir contar a história de Jonas. Então, quando ele consegue colocar na sequência a história de Jonas, então eu tenho certeza que ele já aprendeu a história de Jonas. Então, a criança, ela também tem, né, esse privilégio também de ouvir de Jesus. E eles aprendem e eles compreendem o amor de Deus. Então, é tudo, né, formiguinha, um trabalho de formiguinha, mas eles conseguem aprender sim. Então, lá na nossa igreja, eu sou referência para o Isaac. Então, quando a igreja conseguir fazer esse trabalho, né, de incluir, de separar certinho, eles vão dar resultados positivos. Esse trabalho que você faz com o Isaac é muito lindo, né? A gente já quero te parabenizar pela sensibilidade, né? E por fornecer acessibilidade. Mas nem toda igreja tem uma Dória, né? E aí, como a gente faz, né? A nossa dificuldade maior não é falta... As meninas aqui têm muito amor para dar, sabe? Trabalham assim... O trabalho voluntário já é por si só
um trabalho de coração, né? E as professoras do Ministério Infantil, elas se desdobram para fazer aquilo que Deus tem colocado no coração delas, levando amor, levando a palavra de salvação para as crianças. Mas nenhuma delas são preparadas. E nós temos 5 autistas. Então, essa conversa de hoje também é para trazer inspiração para elas, sabe, Dani? Porque é muito difícil, mesmo que a gente queira incluir, não dá para fazer isso de qualquer maneira. Às vezes a gente está até atrapalhando o aprendizado da criança e ainda utilizando métodos que não são os corretos, né? Nem para ele, nem para a própria igreja. Então, assim, eu queria que você encorajasse as nossas professoras, na verdade, nesse trilhar, desse conhecer sobre o que fazer. Então, na realidade, como o pastor falou, eles gostam muito de visual. Então, na realidade, por exemplo, cada autista tem as suas particularidades, né? Nós temos autistas leves, mas que o intelectual dele conectivo é comprometido. Nós temos aquele autista moderado e nós temos aquele autista grave mesmo, né? Que usa fralda, que precisa de ajuda. Então, cada um tem suas particularidades. Mas se você conseguir demonstrar amor, segurança, não passar insegurança para ele, já é um grande avanço. Então, passar segurança para o autista, ele perceber que você gosta dele, né? Porque se ele perceber que você tem medo, ele se sente seguro. Então, tem que passar confiança, olhar nos olhos, falar com autoridade, sem medo. Aí a coisa vai começar a andar. Não é fácil, tá? A gente fala em inclusão, não é fácil fazer esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas as irmãs conseguem chegar lá, né? As revistas que vocês trabalham no Ministério Infantil, dá para adaptar as histórias para contar para eles, né? Então, é esse trabalho que precisa começar a ser feito. Na realidade, eu não sei como que as irmãs trabalham, né? Qual material que as irmãs usam, como que o Ministério Infantil está estruturado, né? Então, tudo isso precisa ser pensado e avaliado um pouquinho, tá bom? Mas dá para fazer, irmãs, tá? Eu estou à disposição para ajudar e enviar trabalho para vocês. Eu posso fazer e mandar para os SEDECs, tá bom? Ou eu posso sair, ensinar as irmãs como montar o trabalho. Vamos esperar essa pandemia passar, né? E que Deus nos ajude a trazer você e para que possa estar ajudando aqui o pessoal do Ministério Infantil. Fica falando, não dá para ouvir a menina. Desde já, eu já agradeço, a gente já está estendendo um pouquinho aqui, mas eu gostaria de agradecer você, porque nós estamos com estabilidade na nossa internet também. Então, não sei como está saindo para o pessoal aí que está no Facebook. Não sei se está legal, porque aqui já está começando a picotar. O nome do curso, viu, irmã, que eu falei, Sim. Curso de Inclusão Missionária de Pessoas com TEA em Igreja. Eu tá? vou procurar no Mundo Azul, não é? No Mundo Azul, tá? Isso. Da Academia de Autismo. Tá? E pode procurar lá, porque todo esse material que a irmã falou que tem, lá também tem, pode pedir, é tudo online o curso, é 100% online, tá, irmã? Nesse período Quem de estiver pandemia, interessado, isso aí é muito bom, ter cursos não é online. caro, e eles são muito bons mesmo nesse assunto, muito bons mesmo, tá? Dória, uma dúvida que a gente teve aqui é, por exemplo, um autista, ele não é verbalizado, ele não consegue expressar muito através da voz, mas ele consegue ainda expressar alguma coisa entendível para a gente. E ele não tem dificuldade motora. Ele tem 14 anos. A gente acolhe ele no Ministério Infantil ou não? Como é classificada a faixa etária do autista? Então, irmã, ele consegue ficar dentro do templo, assistindo o culto do pastor? Consegue.
Porque Consegue, ele consegue? Ele consegue com as limitações dele. A mãe dele é bem rígida, né? E ela coloca, sabe? Ela consegue, com a firmeza e com muito carinho, fazer com que ele se acalme em algumas vezes. E aí ele fica no culto. Mas às vezes não, às vezes ele quer descer, ir para a salinha, ele quer o doce que as crianças estão comendo, ele quer... E a gente ama ele, o Daniel. A mãe dele tá nos assistindo, está acompanhando também de casa. E ele é uma criança especial que ele anda por toda a igreja. Mas a Alice, que é a mãe dele, ela consegue, com essa voz de autoridade e de muito amor, em algumas vezes, com que ele fique sentadinho assistindo. Outras vezes não, outros dias não. Ele quer porque quer ir para a salinha das crianças. Né? E aí ele quer o doce, ele quer brincar, ele quer... E muitas vezes ele, por ser muito grande, a gente não entende muito como lidar, né? Como acolher e como tratar, não só da segurança dele, mas das crianças, entre aspas, ditas normais. Então, irmã, sabe o que você pode fazer assim, ó? Deixa ele ir, aí no primeiro momento oferece o lanche, faz a oração, dá a lembrancinha, na hora da contação da história, desce ele para assistir o culto lá. Então, ele fica um momento lá no Ministério Infantil e depois ele vem para o templo assistir a pregação do pastor. Então, ele pode tomar um lanche, pode receber a lembrancinha e em algum momento ele desce para o templo. Pode ser feito assim também, até ele acostumar. Com essa ideia, né, de ficar um tempo lá com as crianças e outro tempo lá no templo. Porque acontece que, às vezes, ele não está conseguindo fazer essa associação, né? Então, lá no Ministério Infantil tem algo que está chamando a atenção dele, que faz bem para ele. Então, vocês precisam perceber, né? A irmã coloquei no momento do lanche, do joguinho, então vocês podem estar fazendo essa separação, né? Em um momento, então, nós vamos ficar com ele aqui, fazendo algumas atividades, depois ele desce. Mas faz isso aos poucos, até ele ficar completo lá no templo. Muito bom mesmo, muito feita boa a dica. Muito boa. Gostei da dica. Como é feita a classificação etária? A gente acompanha a idade dele cronológica ou a idade dele intelectual? Exatamente, intelectual. Tá? Porque às vezes a criança tem lá 15, 14 anos, mas às vezes... tem algumas coisas que não consegue fazer as coisas básicas, né? Não consegue entender, não consegue fazer. Então, é o intelectual que vocês têm que classificar, tá bom? E outra dúvida nossa é a questão da sexualidade da criança autista. Né? A maioria dos deficientes tem a sexualidade bem aflorada. Como a gente pode trabalhar nessa questão? Olha, eu não sei como que é o contexto da cidade de vocês, né? Aqui em Cosmópolis, toda criança da rede, porque esse ano agora, quando da pandemia, ficaram sem aula. Mas aqui no nosso município, a criança que consegue ir para a escola regular, ela tem um especialista do lado. Mesmo ela é verbal, né? Mas, por exemplo, ela não consegue ir ao banheiro abrir a calça. Né? Então, tem lá uma professora, ele consegue acompanhar tudo, mas tem um intelectual comprometido, conectivo comprometido. Então, ele tem um professor. Aqui no município de Cosmópolis é assim. Então, todos esses detalhes já são trabalhados na escola. Agora, quando a criança chega, né, na igreja, por exemplo... Bom, vou citar o exemplo lá do meu trabalho. Eu tenho a minha turma da tarde, eu trabalho de manhã com autista e à tarde também com autista. Na turminha da tarde, meus alunos são jovens, 21, 22. E quando eu entrei nessa sala para trabalhar, eu tenho um aluno que ele tocava nos meus seios. E eu olhava para ele e falava, não, Miqueias, ele chama Miqueias, olha, o seio da Pro, não. Ele ficava sem graça, ele dava risada. Então, eu acredito assim, que o autista, ele vai sentir prazer, mas ele não sabe desenvolver isso. Então, nós precisamos, como igreja, né, no caso, a nossa igreja, ajudar essas crianças a entender que tem momentos do nosso corpo que eles não podem tocar.
Então, eu percebi que eu precisava ensinar isso para o Miqueias. Então, eu falava, e não foi uma vez, duas, né? Foram várias vezes, foram meses, irmãos, para mim tentar colocar na cabecinha do Miqueias que ele não podia tocar nos meus seios. Várias vezes, estou lá dando aula, pensando que não, ele ia lá, pegava no meu seio. E eu falava sério para ele, olhando nos olhos dele, falava, Miqueias, não. Olha, toca no braço da Pro, toca no cabelo da Pro, nos meus seios, não. E eu fui ensinando para ele. Então, tem algumas coisas que é necessário ensinar, porque às vezes a criança faz sem maldade, eles não têm maldade. Pelo menos é o que eu percebi nos meus alunos, não é só ele, tá? Os outros também, os meninos. Na minha sala tem 3 meninos à tarde. Então, às vezes a gente percebe pelo olhar que não é maldade, tá? Às vezes eles tocam e dão risada, eles acham engraçado. Mas eles vão sentir prazer, como qualquer pessoa sente. Então, isso precisa ser trabalhado. E o primeiro momento é ensinar do corpo, ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que nos seios não pode tocar, por isso que nós usamos blusa, nós usamos calça porque não pode mexer na vagina, não pode tocar no pênis, porque se isso não for ensinado, irmãos, o que vai acontecer? Quando eles sentirem vontade de tocar, quando eles começarem a tocar no corpo dele, eles vão fazer isso em qualquer lugar, na rua, em casa, na escola, né? Lá na PAI, eles tocavam em mim até que eu consegui colocar ordem. Eu falava, não pode, comecei a ensinar, a trabalhar isso, mostrando mesmo, né, no meu corpo, no corpo deles, né, não pode, tem que estar vestido. A sua fala, Dória, desculpa te interromper, é importante, porque a gente precisa entender que o autista, ele é capaz de aprender, e o não que a gente diz para ele, o não amoroso, eles conseguem compreender. Então, às vezes a gente tem medo de algumas atitudes do autista, mas quando a gente corrige, eles são mansos e dóceis e aprendem, dependendo do grau de autismo que ele tem, né? A gente também tem que, como você falou, cada caso é um caso. Eu estou bem tratando... Os pais também precisam saber que eles têm essa autoridade de falar com seus filhos não para essas coisas. E eles não falam, eles ficam calados, e eles precisam falar, abrir a boca e falar com os filhos. Muitos pais também não acreditam na capacidade do filho. Muitos pais não acreditam na própria capacidade do filho de aprender. De aprender, e aí, a gente, talvez por estudar, né, nós entendemos, nós pedagogos, a gente entende que todos são capazes de aprender, inclusive o autista, né? E isso é importante para a vida da igreja, para que a gente possa, na didática do nosso dia a dia, entender que olhar no olho para o autista é importante, o comando de voz ele é importante, a linguagem dele é o toque, né? Muitas vezes eles querem tocar para identificar as coisas, a leitura deles do mundo é diferente da nossa, como bem falou o pastor. E queridas, eu queria já encerrar a nossa transmissão. E foi esse assunto, como eu falei para algumas de vocês, é extenso, não dá para a gente fazer uma única live, a gente tem que fazer ainda tem um trilhar aí, né? Tem um caminhar, a nossa igreja está aprendendo. Posso fazer uma sugestão? Pode. Vamos fazer uma live com os pastores das igrejas? Seria uma bênção, né, irmã? Minha irmã, ia ajudar muito, mas seria muito. Seria uma bênção. Mas cada coisa, creio que Deus tem dado para a gente um período histórico, onde os paradigmas estão sendo quebrados, onde os preconceitos estão caindo, e Romanos tem se cumprido na nossa vida, para a gente não se conformar com esse mundo, né? Onde não há inclusão, o lugar da igreja é incluir. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos, do pessoal que está no Facebook, o pessoal que está mandando mensagem aqui pelo meu WhatsApp. Muito obrigada pela participação e colaboração de vocês nessa noite. Eu queria juntar esse pessoal que gosta de inclusão, que quer aprender inclusão na igreja. Eu já estou aqui abrindo um espaço
que eu não combinei com a Eleodora nem com o pastor André, mas um espaço de conversa, de troca de ideia, porque ainda que a gente tenha alguns, como o irmão Jackson, que é o presidente do conselho daqui de Patos de Minas, ofereceu recursos, muitas pessoas não têm acesso a esse recurso, principalmente dentro das igrejas. A gente não consegue juntar o pessoal para que possa debater sobre esse tema mais abertamente com a igreja. A gente não tem uma cartilha de como fazer na igreja, porque a cartilha que é usada na escola, né, no nosso trabalho secular, não é a mesma cartilha que a gente usa na EBF, na EBD, dentro da nosso como diz, dentro do aprisco, né? Então a gente precisa de uma linguagem, de material que tem uma linguagem própria para a igreja. A gente tem que contextualizar muitos materiais. E trazer tudo que for de bom para que a gente aplique na igreja. Então, eu já queria deixar aqui essa sugestão para a gente montar, quem sabe, um grupo, para a gente estar debatendo sobre esse tema. E eu queria muito agradecer a presença de todas, da Dória, do pastor André, da Gessilda, de todas que estão aqui conosco. O pessoal que está aqui na igreja. Dá um oi aí, gente. Oi! Oi! Do pessoal que está aqui na igreja, tá? Acompanhando vocês Muito através bom, do viu? telão. Tá? Dora, muito prazer, tá, Dora? Foi um prazer, viu? Eu gostaria de manter contato. Como fazer? Kátia, nós estamos aqui. Se você quiser falar alguma coisa, você também pode abrir seu microfone agora. Para dar um alô aqui para a gente. Ela falou assim que ela gostou da sugestão, né, da gente estar montando um grupo para a gente estar ajudando igrejas, porque centralizando talvez as informações para que a gente possa distribuir com melhor qualidade, porque fica tudo muito solto, né? Que nem eu falei, a gente aqui tem professoras da educação infantil que têm um coração aberto, mas não tem técnica. Então é difícil a gente querer que elas incluam sem técnica, sem sequer ter o preparo. Mas é necessário também que o povo de Deus, como o pastor falou, desperte para a missão da igreja. Porque muitos não têm o preparo e não querem aprender, né? Porque dá trabalho. Isso. Dá muito trabalho. Então, que vocês possam estar em oração. Vou chamar o pastor aqui para dar uma palavra e que a gente possa estar em oração, para que Deus desperte a igreja. Não deixe a gente dormir enquanto a nossa missão é salvar vidas, e todas as vidas que Jesus mandar à nossa porta. Então, vou passar a palavra aqui para o meu esposo, para ele estar orando conosco, e a gente está encerrando essa live. Então, meninas, eu já me despeço por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Obrigado, pessoal do Facebook. Obrigado, pessoal que está aqui na igreja. Pessoal da igreja que está acompanhando de casa. Um grande abraço. E a gente vai nesse caminho de construir esse aprendizado. Amém. Que bom. Muito prazer, então. Tá, Kátia? Foi um prazer conhecer vocês também. Deus abençoe cada uma. E assim, é um ensinando o outro, um ajudando o outro, e assim a gente vai caminhando junto. Porque é que nem a irmã falou. Na escola secular é diferente do trabalho feito na igreja. Então, esse apoio a gente precisa muito para as crianças dentro da igreja. Deus abençoe. Amém. Eu creio que, como foi falado aqui, eu creio que esse é o primeiro passo. A gente tem quebrado paradigmas, muitos paradigmas, e é só o primeiro passo. Tenho certeza que nós teremos outros momentos, e se Deus quiser, quando acabar essa pandemia aí, a gente poder reunir todo mundo num espaço para a gente poder bater papo ali, olho no olho, ao vivo, né? Se Deus quiser. E continuar, porque nossas igrejas precisam, carecem, a gente precisa aprender a acolher melhor. Porque a gente muitas vezes a gente já não sabe acolher no dia a dia os irmãos, né? E aí, quando você tem alguns desafios de incluir esses irmãos também, essas crianças, sejam crianças, jovens, adolescentes, adultos, quando você tem esse desafio, você tem que aprender a lidar com isso, você tem que aprender o dia a dia, você tem que aprender como inseri-los, para que eles se sintam parte, para que eles realmente façam parte junto com a gente.
né? E eu quero agradecer a Eleodora, ao pastor, cada um de vocês que estiveram conosco, e eu tenho certeza que nós teremos outros momentos assim. Eu já quero deixar aberto para os irmãos, para que a gente possa fazer outras lives, outros momentos, porque como o André falou aqui, uma live aqui de 1 hora e meia, não cessa o assunto. A gente tem muita coisa para falar. A gente pode trazer em outras lives outros temas para a gente poder debater, para a gente poder conversar um pouco. Eu sei que é até difícil, talvez alguns tenham até várias perguntas, porque as dúvidas são muitas, mas se Deus quiser nós teremos outros momentos e aí poderemos trazer essas perguntas para serem respondidas, tá bom? Eu quero orar pela vida dos irmãos e agradecer a Deus pela vida de cada um. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por essa live, te agradecer por cada um daqueles que participaram conosco através do Facebook, por cada um desses irmãos que estão aqui na igreja. Quero te agradecer, Senhor Deus, por cada um desses que estiveram conosco nessa transmissão, ó Pai. Em especial, louvar o Teu nome pela vida da Dora, pela vida do pastor, Senhor Deus. Que o Senhor dê a eles discernimento, sabedoria e cada vez mais, Senhor Deus, conhecimento. E principalmente de Ti, Senhor, do Teu amor para conosco. E que cada um de nós, Senhor Deus, a gente venha aprender a acolher melhor, aprender a amar, Senhor, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos acolhe todos os dias. E que na prática, Senhor, a gente viva verdadeiramente o Teu Evangelho, amando e abraçando a todos, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita nenhum dos seus. E nós, na nossa atitude, Senhor, no nosso dia a dia, nós deveríamos agir assim também. E muitas vezes não agimos. Nos ensina, Senhor Deus. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a acolher. Amém. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, pedindo as Suas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Que Deus abençoe cada um, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Prazer em tê-los conosco. Desconectou o Face?